Olá, meus queridos companheiros, com muita saudade, depois de muitas turbulências de caráter físico, estive internado mais uma vez para reestabilizar determinadas funções orgânicas, para que eu pudesse recuperar alguns órgãos, né, que se mostraram um pouco danificados, mas após essa uma semana internado, ainda levei um tempo, né, de recuperação, de convalescença, com muitos sintomas de enjoo, vômitos, indisposição, anemia, enfim. Mas estamos aqui, né? Porque eu sempre brinco com a minha família, ainda não foi dessa vez, né? Ainda não tem lugar para mim do outro lado, né? Ainda não tenho o merecimento de desencarnar, então eles estão me mantendo por aqui. Enquanto nós estivermos por aqui, tentaremos, tanto quanto possível, tornar nossa vida útil para nós mesmos, em primeiro lugar, e para os semelhantes, né? Então, com muita alegria, com muita saudade de todos vocês, muitos companheiros e companheiras pelo Facebook, pelo WhatsApp, solicitaram, né, a continuidade dos vídeos, e nós estamos aqui para isso. Peço também um pouco de paciência e até desculpas, porque aqui no meu condomínio sempre tem obra, né? Não sei de vocês, mas sempre tem obra, então hoje estamos aí com umas marteladas, umas maquitas, então se atrapalharem, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? Para poder não atrapalhar a captação do áudio, ok? E hoje vamos falar sobre um capítulo do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, uma passagem que caiu para nós aqui no culto do lar. Nós fazemos um culto do lar no sábado e essa página caiu para a gente e ela foi muito impactante porque tem a ver com o momento que nós estamos passando, né? Um momento de enfermidade, ora saúde, tristeza, alegria, dor, sofrimento, né? Então ela fala mais ou menos sobre isso, e como ela foi muito proveitosa para todos nós aqui em casa, eu decidi também passar, né, para todos vocês os ensinamentos muito belos que o Emmanuel consegue extrair de uma passagem do Evangelho, que está nos Atos dos Apóstolos, tá? Então, o livro, né, eu sempre gosto de mostrar, é o Pão Nosso. O capítulo é o 119 e o título é Ajuda Sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Então, essa passagem está em Atos dos Apóstolos, número 21, versículo 13. E aí o Espírito Emmanuel vai dar uma boa explicação sobre essa passagem. Diz ele assim: constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam
e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Essa indagação, né? Porque vocês estão chorando e magoando-me o coração. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia a falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Jamais ajudam. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se o ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Então essa é a página muito profunda, né? Muito sensata, muito bom senso, esclarecida pelo Espírito Emmanuel. Quando ele fala, ele cita essa passagem, né? Porque a princípio pode parecer até estranho, né? Paulo de Tarso magoado com as pessoas que estão chorando porque ele está indo no caminho do sacrifício. Alguns ficariam até alegres. Poxa vida, como eu tenho amigos, né? Como eu tenho gente boa do meu lado, todo mundo chorando por mim, né? Quando entra o cupim da vaidade, né? O cupim da vaidade faz com que a pessoa se exalte, tá vendo? Olha aí quanta gente sofrendo por minha causa. Mas é o que o Emmanuel esclarece, né? Paulo de Tarso já tinha atingido um estágio onde ele mesmo verbaliza: já não sou eu mais que vivo. É o Cristo que vive em mim. Ou seja, Jesus incorporou em Paulo de Tarso? Não, nada disso. O Evangelho se incorporou na mente, no coração e nas atitudes de Paulo de Tarso. Isso sim. Foi o Evangelho que incorporou. Então ele já não era mais Dr. Saulo de Tarso, não era nem mais Paulo de Tarso. Ele já era uma carta viva do Evangelho. Entendeu? Então por isso ele afirma: não sou eu mais não sou eu que vive em mim, é Cristo. Então aquele convite do próprio Jesus, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga minhas pegadas e abra mão de si mesmo, né? Em outra ordem, né? Ele fala abnegue-se em primeiro lugar. Abnegar é isso, abrir mão do nosso ego. A própria palavra já diz, abnegação. O ego está ali no meio, né? É abrir mão do ego personalístico para assumir as verdades
do Evangelho. Então, ele já estava, como disse o Emmanuel, numa condição de energia serena. Em que sentido? Essas coisas, tudo que está acontecendo, tem que acontecer. Todas as ocorrências, danosas ou não danosas, a princípio, né? A gente chama de danosas, mas de futuro a gente vai ver que elas não são danosas de maneira nenhuma. Uma enfermidade consegue depurar o espírito de forma intensiva, fazendo que muitas vezes a humildade nasça, a resignação, nasça também a submissão à vontade de Deus, né? Então, tudo tem um propósito. Tudo debaixo desse céu tem um propósito a ser seguido, né? Então, Paulo de Tarso já estava nessa. Então, ele tranquilo, calmo, ele que seria a vítima das circunstâncias, né? Praticamente tendo que consolar os companheiros, né? Numa inversão de mãos total, né? Os companheiros é que tinham que estar dando estímulo, energia, passando otimismo, passando coisas boas, incentivando, né? Aí sim. Então é o que diz o Emmanuel, ele sentia falta, óbvio que ele sentia falta, né? Ele era o vaso escolhido, né? Quantos reencarnados estavam na condição do Paulo de Tarso, né? Não tinha praticamente ninguém perto dele. Podia ter lá em Jerusalém, né? O Pedro e outros tantos, né? Mas ali perto dele ele sentia essa carência de pessoas que vibrassem pelo mesmo diapasão que ele já estava vibrando, que é o diapasão do Evangelho. Entenderam? Então vamos trazer isso para a nossa vida prática. Por exemplo, se você vai visitar alguém no hospital, alguém que está enfermo, em casa mesmo, né? Alguma coisa assim, e você diz assim: eu tenho certeza que chegando lá eu vou desabar. Eu vou cair num pranto convulsivo. Meu conselho para você: não vá. Não vá. Você não vai trazer benefício nenhum para aquela pessoa. Às vezes ela está conseguindo se reerguer na fé, na confiança, na esperança. Você chega lá num pranto convulsivo, né? E é o doente que vai te consolar, é isso? Se você não vai na expectativa de trazer um soerguimento moral, não vá, fique em casa. Reza em casa por essa pessoa e etc. Você não vai estar ajudando nada. É essa basicamente, e por isso que o Paulo de Tarso falou: vocês estão magoando meu coração. Por quê? Porque eu tenho confiança irrestrita nas ocorrências e vocês estão chorando. Tipo dizendo assim: essas ocorrências estão erradas, estão equivocadas. Isso não poderia estar acontecendo com meu amigo Paulo de Tarso. Entendeu? Como se nós tivéssemos essa capacidade de sermos juízes. Aliás, eu tive um sonho, coisa de talvez uma quinzena atrás, ou mais um pouco, né? Em que mais uma vez eu roguei aos bons espíritos que, se já tivesse na hora, né? Ou tivesse próximo da hora, que eles me levassem, né? E as perspectivas aqui são boas, né? Mas tem momentos que uma doença que leva muitos anos, você fica um pouco cansado, né? É humano, né? Eu não sou nenhum Paulo de Tarso, então tem direito aos meus deslizes, etc. E aí eu tive um sonho aonde me diziam assim nitidamente: olha, um juiz, quando tem qualquer pendência
ou quando tem qualquer ligação com uma das partes, ele se declara impedido de julgar aquele caso. Então, por favor, você também se considere impedido de julgar o seu próprio caso. Porque não existe pessoa mais envolvida com você mesmo do que você. Tem todo um envolvimento pessoal, né, e tal, emotivo, sem a isenção necessária para olhar esse fato com imparcialidade. E aí eles me mostravam duas pastas, assim, em cima de uma mesa. Eu não entendi o que queriam dizer aquelas duas pastas. Quando eu acordei, veio a orientação. Uma das pastas são os seus processos da vida atual. A outra são seus processos de outras vidas. Essa bem mais gordinha, claro. Então, esquece isso. Deixa que o momento de ir está conosco. Aliás, o Evangelho diz que aquele dia nem o Filho sabe, só o Pai. Nem Jesus sabe, só Deus é que sabe o dia da nossa partida. Por que nós vamos interferir nisso? Entendeu? Então tem que haver uma certa imparcialidade e acho que o grande segredo de paz íntima, de paz interior, para quem passa por um processo arrastado desse, é viver cada dia um dia. Só isso. Não pensar, ai meu Deus, amanhã tem radioterapia. E depois, será que vai diminuir o tumor? E depois, vai fazer quimioterapia? E depois, entenderam? Olha o sofrimento. A angústia gerada desnecessariamente. Agora mesmo acabei uma série de sessões de radioterapia. 6 sessões de radioterapia. Antes, não sabia como ia ficar. Hoje estou me sentindo maravilhoso depois dessas sessões. Entendeu? Então, a gente não tem bola de cristal, né? Para adivinhar o futuro. Então, viver apenas e agradecer o dia que está chegando. Quando ele terminar, agradecer o dia que se foi. Só isso. Esse é o nosso papel. E o Emmanuel ainda cita 2 exemplos maravilhosos. Diz que Jesus chorou sozinho no horto. No horto, né? Quando pediu ali o afastamento do cálice, que a gente não sabe o que é esse cálice. Com certeza não é a crucificação. Talvez ele estivesse pedindo o afastamento do nosso sofrimento. Mas isso é outra história, eu não estava lá, né? Então é só uma suposição. Mas quando teve que passar pela crucificação e as mulheres choraram já em público, então ele fala assim, por que não chorais por mim? Chorai pelos vossos filhos, né, que ainda estão ligados ao pecado, aos desequilíbrios, às paixões, etc, etc, etc. Chorai por eles, por mim não. Eu estou cumprindo aqui o que meu pai quer, né? Alguns podem citar, tem uma outra passagem que Jesus chora, que é quando ele vai a Betânia e Lázaro já está enterrado, né? E as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vêm correndo até ele chorando. E ele chora também, né? E aí já é em público, né? Tem mais de uma pessoa. Mas esse choro é completamente diferente desse outro que a gente está falando aqui. Ele não chora por desespero. Não chora. Ele chora em solidariedade. Como ele vê aquelas irmãs tristes, ele se solidariza com o sofrimento delas. Até porque ele já tinha advertido, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Como é que ele vai chorar de desespero se ele sabe que Lázaro estava num processo de letargia ou catalepsia, seja lá o que for, né? Que ele não tinha rompido os laços com a matéria.
Ele não ia chorar de desespero. É aquela solidariedade da pessoa que vem, né, te abraça, querendo um consolo, e aquilo acaba lhe comovendo. É diferente, né? Se você vai no hospital e a pessoa, o doente, lhe abraça e chora, você pode chorar junto. Mas logo depois se recomponha, como fez o Cristo, e diz assim: Lázaro, sai da tumba. Está traduzido lá, sai para fora, né? Eu não gosto muito dessa expressão, sai para fora, é uma redundância, né? Mas enfim, sai Lázaro, né? Ele já muda completamente o comportamento dele de forma firme, viril. Ele manda Lázaro sair, fazendo com que o espírito que estava deslocado naquele momento voltasse. Entendeu? Então é isso, né? Essa postura que a gente tem que ter. A lamentação não ajuda nunca. Nunca. O que ajuda é uma atitude positiva, é uma atitude otimista, resignada, um entendimento de que tudo que nos chega, primeiro é justo. E se a gente acreditar que não é justo, a gente não acredita em Deus, né? Que criou leis justas para todas as circunstâncias. É justo, é para nós mesmos e tem um propósito. Qual o propósito? O propósito da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Para que nós cheguemos à perfeição mais rápido. Uma doença crônica, como a que está me visitando há esses anos todos, ela consegue lapidar, tirar uma quantidade de cascalho imensa. Em especial, sabe de quê? De orgulho. Imensa. Que você perde a sua identidade, de alguma maneira, né? Obviamente, perde a sua apresentação na sociedade como médico, como isso, como aquilo outro. Então passa a ser só o doente. Deixa de ser a pessoa com vários títulos na parede. Teu único título é doente. Né? O que você é agora? Eu sou doente. Antes eu tratava dos doentes, agora eu sou tratado como doente. Entenderam? Então vejam como funciona como um grande buril, lapidando de forma intensiva e ostensiva determinadas imperfeições. Então a questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Deus nos impõe para que cheguemos mais rápido à perfeição. E não existe perfeição com acúmulo de imperfeições. Esse é o objetivo. Então, a gente sabendo disso tudo, a gente acaba adquirindo essa chamada energia serena de Paulo de Tarso. Energia serena. Ou como traduziu de outra forma a veneranda Joana de Ângeles, resignação dinâmica. Você aceita que aquilo é para você, porém, você alimenta um dinamismo para poder, tanto quanto possível, amenizar, minimizar e mitigar essa prova. Tá bom, meus queridos? Então, esse é os vídeos agora vão ser um pouco mais curtinhos, para eu poder me preservar também da minha saúde, tá? Então, esse recado extremamente saudoso de todos vocês e rogando que Jesus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nessas tentações da lamentação excessiva e desnecessária e que possamos, a cada dia da nossa existência, acreditarmos mais e confiarmos mais nos desígnios do Pai com relação à nossa existência. Muito obrigado pela paciência,
pelo acompanhamento. Para todos vocês, namastê. Graças a Deus.